é bom quando nós, como fomos desafiados pela Susana, quando nós podemos cantar, mas também pensar naquilo que estamos a cantar, não é? Porque às vezes a letra é bonita, a música é bonita, e nós ficamos assim, tão envolvidos na música, tão envolvidos naquilo que estamos a cantar, que depois não pensamos bem, não meditamos. E é um propósito. Quero ser fiel. E fiel até o fim. A Bíblia diz que nós podemos ser infiéis. Podemos não no sentido que estamos autorizados a ser. Não. Podemos porque é uma possibilidade sermos fiéis. Mas Deus nunca deixará de ser fiel. Fidelidade faz parte da sua natureza. Por isso o Senhor não pode negar-se a si próprio. Se Deus fosse infiel às suas promessas, se Deus fosse infiel no seu amor, se Deus fosse infiel, Ele estaria a negar-se, a contradizer-se. E Deus não se contradiz. Deus é fiel e permanece sempre fiel, mesmo quando às vezes nós somos infiéis. E eu hoje gostaria de pensar convosco num salmo, que é o Salmo 73. E o Salmo 73 é uma espécie de testemunho de um homem que esteve quase a ser infiel. Esteve quase a ser infiel. O Salmo 73, aliás, os irmãos sabem, o livro de Salmos, portanto, nós temos a Bíblia, contrariamente àquilo que muitas pessoas às vezes pensam, a Bíblia não é um livro. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é um conjunto de livros. É uma biblioteca. Não é? A Bíblia são 66 livros que estão dentro destas duas capas, não é? Estão 66 livros. Um desses livros é o livro de Salmos. Salmos são poesias em hebraico, são cânticos, muitos deles eram cantados no templo, famoso templo de Salomão e depois também mais tarde no templo de Herodes. Portanto, o templo, no culto judaico, estes salmos eram cantados. E para dirigir a música, havia um grupo de pessoas que eram descendentes da tribo de Levi, os levitas. Uns cantavam, outros tocavam e escreviam. Era naquilo que, mais ou menos, vamos pôr as devidas distâncias, não é? Tanto no tempo como na cultura, como nas práticas, mas eram os líderes de louvor, não é? Hoje nas igrejas há os grupos de louvor, os líderes de louvor. Então os levitas, uma parte deles, não eram todos, alguns tinham esta responsabilidade. E o salmo que nós hoje vamos ler é um cântico, é uma poesia também, um cântico, que ao mesmo tempo é o testemunho, é a história de um desses músicos responsáveis pelo louvor lá no templo de Deus. Este músico chamava-se Asaf. Por isso, se vocês abrirem a vossa Bíblia no Salmo 73, Salmo 73, portanto, o Cântico 73, o hino, podíamos dizer o hino 73, se vocês abrirem a vossa Bíblia lá, vocês vão perceber que está lá, antes de começar a descrição do Salmo, diz, assim numa letra em itálico, uma letra assim um bocadinho inclinada, é Salmo de Asaf. Asaf é o nome da pessoa que escreveu. Então, este homem era músico, compositor, salmista, era descendente de Levi, por isso é que ele tinha também esta função, descendente de Gerson, que era filho de Levi, foi nomeado líder do louvor lá em Israel, quando a arca foi transportada para Jerusalém. Nós podemos conhecer a história deste homem se formos ler um outro livro da Bíblia, que é o livro de 1 de Crónicas, no capítulo 15, encontramos lá essa informação. Ele escreveu vários salmos, do Salmo 73 até ao 83, também o Salmo 50. Ele escreveu muitos salmos, dirigia, foi um dos principais músicos no tempo de Davi.
Então estamos a falar de alguma coisa que foi escrita há cerca de 3.000 anos atrás. Não é? Há 3.000 anos atrás, aquilo que nós vamos ler hoje aconteceu, ou foi escrito há cerca de 3.000 anos atrás, mais ou menos. E ele era responsável pelo coral, então era um homem envolvido, não é? Se fôssemos transportar para os dias de hoje, poderíamos dizer, ele era um músico, estava na igreja, liderava o louvor, liderava o coro da igreja, era muito envolvido, compunha músicas, hinos, era assim uma pessoa muito, muito envolvida. Não só ele, os filhos dele também. Os filhos também faziam parte deste grupo, os filhos de Asaf. E aconteceu, este homem viveu uma experiência na sua vivência de louvor ao Senhor, uma experiência que eu acho que muitos de nós gostaríamos de ter vivido, sobretudo aqueles que são músicos. Eu, às vezes, eu gostaria de ser músico, não é? Gostaria de saber tocar, não sei, não é? Vou cantando às vezes, mas gostaria de ter vivido esta experiência. É porque ele foi um dos músicos na inauguração do Templo de Salomão. Quando o Templo de Salomão foi inaugurado, este homem estava lá, no louvor. E sabem o que é que aconteceu quando aquelas trombetas tocaram, os símbolos, todos aqueles instrumentos, se calhar era mais bonito, desculpa lá, Ken, que a orquestra da Gulbenkian. Eu não sei. Ele toca lá na orquestra da Gulbenkian, mas eu se calhar diria que era capaz de ser. Mas aquilo era tão envolvente, que diz lá em 2 de Crónicas, capítulo 5, nos versículos 12 a 14, que a glória do Senhor encheu o templo. Uma nuvem ficou. Imaginem, nós a louvarmos aqui e a sentirmos assim... Este homem viveu esta experiência. Viveu esta experiência. Apesar de tudo isso, ele escreve um salmo que é um salmo onde ele descreve a sua crise espiritual. Ele passou um momento em que ele começou a pensar, a olhar, a ver as coisas e disse, será que vale a pena tudo isto? Será que vale a pena acreditar em Deus? Será que vale a pena? Este homem escreveu isto no Salmo 73. Uma crise profunda, crise espiritual. Os irmãos já passaram alguma crise espiritual? Já tiveram alguns momentos de dúvida, alguns momentos de o que é que eu estou aqui a fazer? Porquê é que eu vou à igreja? Não é? Porquê é que eu... Será que Deus existe mesmo? Será que vale a pena ser cristão? Este homem estava a viver estas mesmas questões. Vamos ler o Salmo. O Salmo é um bocadinho longo, mas vale a pena lê-lo todo para os irmãos perceberem aquilo que eu depois vou dizer. Diz assim, o Salmo começa com esta expressão, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Agora convém aqui explicar uma coisa, ele está a passar uma crise, essa crise está descrita aqui, mas ele começa com verdadeiramente bom é Deus. Então, o que ele está aqui a dizer isto é como que a introdução ao poema que ele escreve. E é uma tese que ele vai defender. E ele depois vai explicar porque é que Deus é bom. E no final ele vai chegar a uma outra conclusão, mas isso nós vamos lá no final. Só que até ele chegar a esta conclusão de que Deus é bom, vejam o que é que ele diz. Quanto a mim, sim, Deus é bom, mas os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos
e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copos cheios se lhes espremem. E eles dizem: como é que sabe isso? Como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Antes de continuarmos a ler, vamos ficar aqui. Vamos ficar por aqui. O que é que ele está a dizer? Bom é Deus, mas eu quase que esbarragalho todo, não é? Eu quase que fico pelo chão prostrado, os meus pés quase que se desviaram, eu quase que escorrego e caio, ou seja, eu quase que me desvio. E afasto de Deus. E ele diz porquê? Porque ele começou a olhar à sua volta. E o que é que ele começou a ter? Inveja. Mas inveja de quem? Inveja daqueles que tinham prosperidade. Não acreditavam em Deus, zombavam de Deus, mas tudo corria bem, não viviam em aperto, eram corruptos, oprimiam os outros, mas parece que tudo estava bem. Eram arrogantes ainda por cima e não eram afligidos. No fundo, o que ele estava a dizer era assim: Deus é bom, mas eu quase que me afasto de Deus porque comecei a ter inveja dos ímpios e dos pecadores. A sua crise espiritual tinha uma razão de ser. E a razão de ser foi o seu enfoque errado. Ou seja, ele pôs os seus olhos nas coisas erradas. Ele começou a dar valor às coisas erradas. Ele até partiu de premissas erradas. O que é que estava errado nele? Ele olhava para o que os outros tinham, sem ver o que os outros não tinham. Ele olhava para aquilo que ele não tinha, sem ver o que ele tinha. E às vezes este é o nosso problema. Nós começamos a olhar para os outros, eles têm isto, têm aquilo, fazem isto, fazem aquilo, têm carro, têm casa, e ainda zombam de Deus, fazem as coisas e dizem: Deus não vai saber. Isto Deus nem vê. Este era o problema dele. Por isso ele no versículo 13 diz assim: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Ou seja, em resumo, o Asaf estava a dizer: eu quase que me desvio, porque eu tive inveja daqueles que tinham, daqueles que prosperavam, daqueles que cresciam, daqueles que tinham poder, daqueles que eram, no meio disto tudo, à custa da opressão dos mais humildes, com arrogância, com corrupção, chegaram lá. Agora, eu lavei as minhas mãos, ou seja, eu estou purificado, eu procuro viver uma vida santa, eu procuro viver com um coração sincero, eu procuro viver bem, cumprir aquilo que Deus me diz, e em vez de ter como eles têm, eu sou afligido, tenho problemas, tenho dificuldades, parece que sou castigado a cada manhã. Isto dói. Isto dói, custa, é o que ele está a dizer, custa aceitar esta situação. É injusto. Era isso que ele estava a dizer. E ele estava a dizer, irmãos, estas coisas, porque o seu enfoque, aquilo onde ele colocava como importante, como prioritário na sua vida, estava completamente errado. E ele olhava para as coisas materiais como se essas fossem as coisas que revelam bem-estar apenas. Não entendia o resto. Ele olhava para os outros e tinha inveja deles, o seu coração, afinal, não estava tão puro. Era um coração invejoso. Ele estava a servir a Deus, provavelmente não porque reconhecia que Deus era o Deus que merecia toda a adoração, mas porque tinha interesse de receber alguma coisa de Deus.
Então ele olhava para aquilo que eles tinham, mas não conseguia perceber aquilo que eles não tinham. E o que é que eles não tinham? Não tinham a certeza, aliás, não tinham mesmo a vida eterna garantida. Não tinham a paz de Deus. Há muita coisa que não tinham. Irmãos, nós quando olhamos para as pessoas à nossa volta, nós não podemos julgar a sua felicidade, o seu bem-estar, pelas coisas que elas têm. Se assim fosse, nenhum rico se suicidaria, e nós temos visto tantos ricos a suicidarem-se. Se assim fosse, todas as pessoas que têm bens eram felizes, nem sequer choravam. Mas nós vemos essas pessoas que têm muitos bens frequentando os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, porque não estão bem. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que têm e não conseguimos ver aquilo que não têm. E este foi o problema de Asaf. Trazia insatisfação porque pôs os seus olhos nos outros, naquilo que os outros tinham. E essa insatisfação trouxe inveja. E essa inveja trouxe vontade de abandonar tudo e abandonar Deus. Porque ele pensou, era uma teologia errada, que muita gente ainda hoje pensa que é assim. Se tu fizeres bem, Deus vai te abençoar. Sabem o que é que Jesus disse? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Jesus nunca disse, vem a mim e depois vais ter prosperidade, vais ter tudo a correr bem e vais ser empresário de sucesso e vais ser aumentado 3 vezes. Isso pode acontecer, irmãos. Deus é fiel. Não dissemos há pouco que Deus era fiel? Mas não é por isso que nós estamos a seguir a Deus. Porque se estivermos, então não vamos ter. Pensar que a prosperidade e bem-estar é recompensa para a obediência a Deus, ou que os bens materiais são sinónimos de bênção espiritual, é errado. Estamos enganados. E por isso, quando assim pensamos, nós só vamos servir a Deus, só vamos amar a Deus, só vamos cultuar a Deus por interesse. Nunca por temor ao Senhor. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Para mim, foi muito doloroso dizê-lo aqui no Salmo. Isto quer dizer, isto custou, foi uma frustração muito grande. Eis que, diz o versículo 12, eis que são ímpios, estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Ele estava a valorizar muito mais os bens materiais do que as riquezas espirituais. O que é que Jesus disse, irmãos? Não ajunteis tesouros na terra. Porquê é que acontecem esses tesouros? O que é que Jesus disse? Vão apodrecer. A traça, a ferrugem vão consumir. Irmãos, eu não tenho preocupação nenhuma em saber se os irmãos são ricos ou são pobres. Sabem porquê? Porque no dia em que for encontrar-se com o Senhor, vai igual a mim. Todos vamos iguais. Ninguém leva nada daqui. Ninguém leva nada daqui. Tudo o que nós conseguirmos aqui, fica aqui. Mas há valores que ficam para a eternidade e que vão connosco, que nos acompanham. Por isso é que Jesus disse, ajuntai tesouros no céu. Uma vida consagrada a Deus, uma vida de amor ao Senhor, buscando a Ele em primeiro lugar, porque Ele nunca deixa faltar nada aos seus filhos. E essa sim é uma promessa que Ele fez. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Ele não deixa que os seus filhos passem mal. Porque Ele é fiel. Eu sou testemunha disso. E muitos dos irmãos também. Quantas e quantas vezes, na hora certa, o que faz falta chega. Porque Deus é bom. Por isso é que ele começa por dizer, Deus é bom. No princípio do Salmo. Deus é bom. Agora, esta crise que ele estava a passar, o Asaf disse, eu quase, diz no versículo 2, quase que os meus pés se desviaram, quase que eu escorrego, não é? Quase. Mas ele diz, eu estava a pensar nisto tudo, eu dizia que não valia a pena seguir a Deus, porque parece que ainda era pior, até que, e agora vamos continuar a ler, versículo 17,
até que entrei no santuário de Deus, ou seja, no templo, na casa do Senhor, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Ou seja, o que é que ele estava a dizer? Ele vence esta crise espiritual. E como é que ele venceu? Quando entrou na presença de Deus. Quando ele buscou a Deus, quando ele tentou entender as coisas, Senhor, entrei no santuário, ou seja, entrei na presença de Deus, entrei na casa do Senhor, entrei na presença do Senhor, e o Senhor me mostrou não apenas aquilo que vai acontecer com eles, mas Ele também me mostrou como eu era bruto de entendimento. Eu me embruteci. Como eu tinha azia, não é? O meu coração estava com azia. Eu estava mal, era eu que estava mal, não era Deus que estava mal. Era eu que estava mal. Estava cheio de inveja, tinha um coração materialista, mas eu entendi isso quando entrei na presença do Senhor. Então ele entrou na presença do Senhor, ele examinou o seu coração, o meu coração azedou-se, eu me embruteci, então ele começou a examinar o seu coração. Ele até diz, até se compara com os animais, ou seja, eu não raciocinava, não era capaz de pensar, porque estava a ser levado só pela minha emoção, só pelos meus desejos, só pelas minhas vontades. Não pensei, mas o seu entendimento foi aberto quando entrou na presença do Senhor. Olhou para o seu coração, percebeu o fim dos ímpios, percebeu que aquela grandeza toda não dura para sempre e que se eles não se arrependerem, eles vão sofrer eternamente. Basta olharmos à nossa volta. Aqueles que cresceram muito, quantos e quantos não foram parar à prisão? Quantos não morreram já? Mas foram os grandes senhores. Basta falar aqui da nossa realidade em Portugal. Grandes senhores do dinheiro, grandes senhores do poder, grandes senhores disto e daquilo. Onde é que eles estão? Um a um. Deus é justo. Não podemos esquecer disso. Mas Ele também diz que Deus é glorioso e é poderoso. Deus é glorioso e é poderoso. O seu entendimento foi aberto. E Ele depois diz, versículo 23, todavia eu estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Olha, enquanto que o ímpio, o que o espera é a destruição final, completa, eterna. O que confia no Senhor, mesmo com as suas dificuldades, é a glória. Paulo dizia em Romanos capítulo 8, eu tenho por certo isto. Ele dizia isto no versículo 18, Romanos 8, 18. Eu tenho a certeza disto, que as aflições deste tempo presente não têm comparação com a glória que me está reservada. Um dia glorioso virá para todos nós, os que confiamos no Senhor. Por isso ele dizia, Senhor, versículo 25, quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então agora que ele entendeu, ele começou a perceber que sem Deus ele nada era. Sem Deus ele nada podia. Muitos confiam nas riquezas, muitos confiam nos amigos, muitos confiam nas coisas que este mundo oferece, mas todas essas coisas falham. Quantas vezes os amigos não falham? Quantas vezes as riquezas desaparecem? Quantas vezes o carro avaria? Não é? Se nós não estivermos a confiar em Deus, o que será de nós? É isso que ele diz. A quem tenho eu senão a ti? A minha vida está dependente de ti. E este Deus, vale a pena depender dele, porque ele não falha. Ele é infalível.
Versículo 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Esta é a garantia do crente. Nós, irmãos, podemos estar fracos, mas o que é que diz a Bíblia? Quando estou fraco, então sou forte. Porquê? Porque o poder de Deus aperfeiçoa-se na minha fraqueza. Sabe como é que é? É assim, eu não posso, eu não aguento, eu não sou capaz. E nessa altura em que eu estou fraco, eu digo, Senhor, fortalece-me. E o Senhor carrega os meus pesos. Eu sou forte. Eu posso fazer aquilo que não... Há uma história muito engraçada de uma menina que vivia presa a uma cadeira de rodas. Era paralítica, paraplégica, e vivia numa casa grande, com a sua família, e o seu irmão fez anos. E ela queria levar o presente ao irmão assim que ele acordasse. E o irmão dormia num quarto que ficava no primeiro piso. Tinha umas escadas para subir. Ora, aquela menina paraplégica não podia subir as escadas. Mas ela queria levar aquele presente ao irmão. Então falou com o pai. Pai, eu quero levar o presente ao meu irmão assim que ele acordar. E o pai disse, tu vais levar. E ela foi levar o presente ao irmão. Porquê? Porque o pai, logo de manhã, cá embaixo no resto do chão, pegou na sua filha ao colo e ela levou o presente. E ela foi ao colo do pai e foi levar o presente ao seu irmão. Ela conseguiu subir as escadas. Foi ela que subiu? Foi o pai. Mas ela subiu ao colo do pai. E é assim a nossa fraqueza. Pai, eu não posso, mas leva-me. E Ele leva-nos mais alto do que aquilo que nós podemos imaginar. Os irmãos já voaram. Quem é que aqui já conseguiu voar? Nós temos aqui tanto irmão brasileiro, nunca voou. Eu pensava que os brasileiros tinham chegado aqui de avião. Então não voaram. Voaram dentro do avião. Voaram dentro do avião, vieram até aqui. Meus irmãos, nós podemos voar nos braços de Jesus, nas asas de Jesus. Quando sou fraco, então sou forte. Nós podemos dizer que nós não podemos, nós não aguentamos, nós não suportamos, mas Deus pode. Por isso é que Asaf descobriu isso. Quando entrou na presença do Senhor, quando meditou, o Senhor trouxe à sua mente que o mundo nada pode. Eu não confio no avião, nem no piloto do avião, mas eu confio em Deus que me leva. Eu confio em Deus que me leva. E esse Deus é um Deus que é a fortaleza, versículo 26, Ele é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, ou seja, os que se afastam de ti, perecerão, morrerão, e tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, vejam como ele conclui, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Em resumo, e vamos terminar aqui, este homem começa por dizer a conclusão a que ele chegou depois da sua crise espiritual. E a conclusão a que ele chegou foi esta: bom é Deus. Está no princípio. Eu passei mal, não batia bem da cabeça, não é? Andei aí com problemas, passei por uma crise, mas depois eu entrei na presença do Senhor. Comecei a ver o que Deus me estava a mostrar e que realmente o que vale a pena é confiar em Deus. Por isso, ele conclui, bom é aproximar-me de Deus. Porque quanto mais perto de Deus eu estiver, melhor eu vou andar, caminhar, mais forte vou ser, não por mim, mas por Deus. Quantos de nós hoje podemos dizer isto? Verdadeiramente bom é Deus. Para mim é bom aproximar-me de Deus. Vou pôr nele a minha confiança e vou depender dele sempre. É este o desafio que eu quero deixar
com todos vocês hoje de manhã. Confie em Deus. Não olhe à volta, não olhe para as circunstâncias, não olhe para aquilo que está a ocorrer e que parece, quem me dera ser como fulano. Ele cresce. Não, queira ser como Jesus e você será forte, se Deus estiver na sua vida. Bom é Deus. Então, bom para mim é viver próximo deste Deus bom. Amém? Amém. Que Deus vos abençoe.